Fala aí, galera, beleza? Deixa eu mostrar para vocês como é que instala e como é que é esse nosso robozinho novo, que é o Raven, tá? Então, para começar, né, vem lá no Tools, Import Ninja Script Add-on. Uma vez que você seleciona, você vai ter dentro da pasta onde você tem ele, eu coloco na minha pasta de downloads, está aqui, ó, Raven Edge Strategy.zip. Esse aqui é o arquivo, então, que eu vou fazer a instalação. Dou OK. Ah, vai levar alguns segundos aí e vai instalar, vai me dar mensagem de que a instalação foi concluída com sucesso, tá? Uma vez concluída a instalação, a gente já pode trazer ele para o gráfico, tá? Então eu estou deixando ele agora aqui nessa pasta onde eu acabo trazendo aqui strategies, né? Então cliquei com o botão direito, estratégias, né? Strategies. Aí aqui eu vou escolher agora a estratégia. Eu tenho várias delas aí, mas é a nossa Raven Edge Strategy. Essa aqui é a estratégia. Clicando duas vezes ele passa ela aqui para baixo e ele já traz ela com uma configuração padrão. Primeiro vamos ver as configurações, entender um pouquinho tudo que a gente acaba tendo aí de configuração dentro dessa estratégia, né? Então a primeira coisa, eu tenho aqui a coloração aí do que a parte de compra ou de venda, né? Então essa parte ela é menos importante até para a gente poder fazer a coisa funcionar, mas aqui vai aparecer um histograma e a coloração de compra e de venda vai ser essa que está indicada. Isso é pouco importante para o funcionamento, né? Aqui a gente tem uma configuração que é interessante. Primeiro são os filtros do MACD. Quando nós entramos dentro da forma de funcionamento dela, ela vai passar a dar sinal de compra ou de venda. Então, quando nós tivermos esses sinais sendo executados, a gente vai acabar tendo vários filtros por trás para que isso aconteça. Então, se você quiser tirar parte de alguns dos filtros que podem ser substituídos pelo MACD, você pode escolher em usar o MACD ao invés de usar alguns filtros que são como, por exemplo, a parte do RSI que a gente utiliza, tá? Então, se você quiser usar o MACD, você adiciona ele e você põe a configuração do MACD que você quer usar. Eu vou deixar acionado o MACD, por exemplo, e depois eu vou tirar para vocês verem. Tá? Essa parte aqui também é a cor das linhas. Aqui sim é o horário do range que eu quero trabalhar. Então eu quero que o mercado veja qual é o range entre as 9h31 e as 9h45. 9h31 porque é o que começa às 9h30, tá? Então quando abre um novo candle que vai fechar ao final das 9h30, ele chama ele de candle de 9h31. Então ele está pegando os primeiros 15 minutos de mercado, tá? Então, desde a abertura de Nova York. Se esse é o range que eu quero que ele opere, eu vou determinar qual é esse range aqui. Então, antes de dar sequência no restante das coisas, eu vou simplesmente trazer a estratégia como ela está e vamos dar uma olhadinha como ela fica aqui na tela, tá? Primeiro, a partir do momento que você traz a estratégia, eu acabei não habilitando ela, eu posso dar o enable tanto por aqui, ó, porque eu estou dentro da aba estratégia, como se eu tivesse dentro aqui estratégias, eu esqueci de descer aqui e clicar no enable, tá? Então, ou eu clico aqui, ou eu clico nesse daqui, tanto faz, ele vai habilitar a estratégia. E aí, a partir do momento que eu habilito a estratégia, eu peço para habilitar, ele vai aparecer para mim uma mensagem, é a primeira vez só isso vai acontecer, tá? Ele vai aparecer essa mensagem para gente, falando que essa estratégia precisa ser habilitada, né? Você precisa ser validada a licença dela pelo administrador, tá? Então você vai simplesmente pegar o conteúdo dessa mensagem aqui, né? E no caso, tem aqui até o e-mail que é para mandar. Se você mandar aqui para o crowstrategies@gmail.com, mandando essa imagem, você tira aí, dá um print screen aí da tela, ou então é o Windows Shift S. Se você der o Windows Shift e S, quando você faz isso daí, ele aparece esse cursor. Se você fizer isso daqui, vocês não estão vendo, né? Ele não aparece ali. Mas o Windows Shift S, ele vai permitir copiar, colar isso daqui. E aí, uma vez que você tenha essa informação, você pode mandar, ou dentro do grupo do Telegram, ou de preferência, mandar aí pelo e-mail que está descrito. E aí, uma vez que você manda essa mensagem, a gente vai acabar identificando e vai habilitar ela pelo outro lado. Então, espera aí que agora vamos habilitar. Vou dar pausa aqui no vídeo, já volto um instantinho, estou aqui de volta.
Bom, voltando para cá, agora então foi liberado já, tá? Então aqui eu clico no OK e a próxima vez que eu tentar habilitar ele agora, ele já me traz a estratégia para cá, certo? Então, simples assim, tá tudo funcionando agora, a estratégia roda e funciona direitinho. E aí, como é que isso vai funcionar? Por enquanto, a gente só tá vendo os sinais de entrada, tá? Que é o que a gente fala lá, que são os sinais de compra, né? Então, tanto faz o sinal de compra ou de venda, nesse caso aqui era um sinal de venda, mas aquele, normalmente quando ele dá o sinal de compra, o preço tende efetivamente a andar a favor da direção aí que o sinal de compra está mostrando para a gente que tem a operação. Então, os sinais costumam funcionar relativamente bem, tá? Então, esse é um dos principais temas que a gente acaba tendo. E aí agora, eu tô aqui no dia 3/3, é o primeiro dia de março, que é onde a gente está gravando isso, e eu vou pôr ele para rodar um pouquinho. Eu tô no 32 range, tá? Vou deixar nele mesmo. Você pode funcionar em qualquer um dos ranges aí que a gente acaba usando. Mas aqui no 32, deixa eu entender por que ele não tá rodando ou ele tá rodando e eu que não tô vendo. Tá rodando e eu que não tô vendo. Muito bem. Então, quando der as 9h45, vocês vão reparar que ele começa a traçar essas novas linhas. E isso nada mais é do que o range entre as 9h30 e as 9h45, dividido em quatro partes. Então, se a gente pegar aqui das 9h30, a gente estaria vendo que a máxima, acho que foi aqui em cima, tá, ó, 21.270, era o número que a gente tinha lá, da máxima, né, ó, 21.270, e a mínima, vamos ver onde foi a mínima desse período. A mínima acabou sendo aqui, ó, 9h43,52. Então, pode ver que uma linha vai começar aqui e a outra, aqui você vai ter uma, duas, três, a quarta linha vai estar lá no 21.270. Então, o que, que a estratégia acaba vendo aqui? Ela enxerga este pedaço de operação aqui, tá? Ela está pegando esse pedacinho aqui, daqui até o pedaço lá de cima, né? Que era o 21.270, e ela divide esse pedaço em 4 etapas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, com isso, a gente passa a ter essa linha verde, ela fica no meio da região onde você determinou, das 21h30 às 21h45. Então, nesse range, isso aqui é o meio desse range, e aí cada etapa disso aqui, essa aqui é 25% de um range, 50%, 75% e 1%, e 100% de um range, entendeu? Então, basicamente, agora, olhando para isso, a gente passa a entender que o preço, ele tende a ficar operando dentro desse range efetivamente, tá? Então, eu vou soltar um pouquinho mais para a gente poder ver como é que ele fica formado, e aqui vocês já vão começar a ver, inclusive as entradas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a velocidade, ó. Essa aqui ele já até entrou na operação. Como é que funciona a estratégia? Uma vez que ele me dá um sinal de venda, ele vai posicionar a minha venda sempre na linha de onde está ocorrendo. É que essa daqui, quando ele já entrou basicamente no momento que ele deu a entrada, ele já me posicionou ela. E do jeito que eu configurei ela para o meu stop estar um nível para cima e os meus takes, eu pus 2 takes e quero um take um nível para baixo e o outro take 2 níveis para baixo. Sendo que se atingir o primeiro nível, eu quero que ele proteja. Então, deixando essa operação rodar um pouquinho, né? Deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui, talvez. Estou pondo só em 6 vezes, né? A estratégia permite que você arrance os alvos ou os stops. Então, eu não quero que o stop esteja lá. Eu quero o stop aqui mais para baixo. Quero o stop aqui. Eu posso colocar o stop onde eu quiser. Tá? Ele me permite fazer esse tipo de mudança. E se eu quiser arrastar os alvos também, não quero que ele pague o primeiro alvo aqui. Eu quero que o alvo seja pago aqui embaixo. Então, você pode mudar a estratégia da forma que você quiser. A partir do momento que ele toca o nível de baixo, você vai ver que ele já traz o stop para o break-even, tá? E se eu não quiser mais o stop ali, eu quiser que ele esteja aqui acima desse topo, se ele ganhar ali, eu não quero que ele volte tudo. Nesse caso, ele pagou os dois, tá? Então, eu tenho a condição de operar da forma com que eu achar que devo operar a estratégia, né? Isso é bem legal. Vamos deixar ele fazer mais uma entrada. Olha aí, aqui foi bem legal. Ele me deu a entrada aqui. A partir do momento que ele me dá essa entrada, ele vai me posicionar uma entrada apregoada na linha superior, porque é uma entrada de venda. Quando o preço subir e pegar essa venda, aí eu estou dentro da operação, tá? Então, é sempre dessa forma que ele trabalha. Ele não entra no mercado. Ele vai sempre apregoar uma ordem na linha superior. Quando o preço subir e pegar essa ordem, ele entra na operação, tá? Então, é assim que a estratégia funciona. Essa que é a ideia. Agora vamos dar uma olhada de novo nas configurações
para ver tudo que eu posso alterar dentro das configurações dela aqui, né? Então, é mais fácil se eu tirar essa função aqui para a gente ver. Desculpa. Aqui, estratégias, voltando aqui para nossa estratégia, que é essa, tá certo? Então, olhando ela aqui, deixa eu pôr ela mais para cima, para todo mundo ver bem. Então, muito bem. Aqui, então, eu estava falando que eu tenho essas linhas cinza e verde, ela simplesmente aquela linha que mostra o meio do range e as outras regiões, né? Aqui é o range que eu estou escolhendo. Se eu quiser um range de 1 hora, eu vou pôr das 9 até das 9h01 até as 10 da manhã. Por exemplo, é o range de 1 hora da Nasdaq. Eu posso operar com esse range de 1 hora também, né? E então, aí eu passo a ter o Risk Management, né? Que é o gerenciamento de risco. Eu posso falar para ele, olha, eu quero ganhar 600, mas se perder, eu quero perder só 500. Eu quero que ele, se eu fizer isso aqui, ele já, quando atingir esse nível, ele não põe mais operação. Se eu quiser fazer o tal do enforce, como a gente chama, eu clico aqui e aí a partir daí ele já vai forçar a operação a ocorrer dessa forma. Eu, nesse caso aqui, ele estava configurado para ter uma entrada com o máximo loss por trade de 600. Aí vocês vão configurar, vamos pôr 200, que eu acho que por operação de 200 a 250 estaria de muito bom tamanho, no máximo, né? E aí o máximo loss por trade, ele vai fazer a distribuição do número de contratos, do jeito que a gente já estava tendo aqui, né? Então, nesse caso aqui, ele está com 6 contratos. Se ele entrar, ele vai pôr 3 contratos no nível 1, 3 contratos no nível 2. E por que ele está pondo 6? Porque eu tinha falado que era 600... aqui estavam $600, né? Antes, no começo, quando eu trouxe o padrão. Então, quando estava 600, ele viu qual é o tamanho do stop, que é um range daquele lá, e aí ele dividiu e viu que dava para pôr 6 contratos para você tomar no máximo 600 stops de $600 de stop, né? Se eu colocar 200 aqui, por operação, essa daqui não, né? Mas depois eu vou tirar essa. Se eu colocar 200, ele vai dividir o número de contratos para que no máximo eu tome um stop de 200. Quando eu quero um determinado número de contratos, eu posso determinar aqui que eu quero um número fixo de contratos, eu quero operar com 2 contratos fixos. Então ele sempre vai entrar 2 contratos. Se eu quiser que ele opere com o máximo loss por operação, ele vai calcular quantos contratos ele pode entrar na operação e esse é o número de contratos que ele vai pôr automaticamente para a gente. É o que eu tenho usado e eu gosto muito de usar. Tá? As outras coisas que eu consigo fazer eu posso definir se eu quero o target 1, se eu quero o target 2 ou se eu quero targets 1 e 2, né? Então, se eu quiser, eu posso falar assim, não, eu não quero o target 1, eu quero tudo no target 2. Ou ele me paga o target 2 ou então eu não quero operação. Essa é uma alternativa. Não, quero só o target 1, quero que, no balanço, como ele paga mais do que ele toma stop, eu prefiro ir no target 1. Ou target 1 e 2. Você pode ou não habilitar o break-even, né? Você tem essa oportunidade que, acho que, deixa eu achar ele aqui. Certo, tá mais para baixo, eu tô perdido? Pera aí, que eu tenho que primeiro sair desse cara. Eu já saí. Aqui, ó. Se eu tô com... Aqui a estratégia tá habilitada. Use break-even, tá aqui. Se eu quiser sem break-even ou com break-even, é aqui que eu vou determinar. Eu posso determinar também qual é como eu estava falando lá do stop máximo ou mínimo, né? Quando ele chegar aqui em 500, ele vai fechar. Fecha um pouquinho fora, tipo 510, mas nenhum absurdo. Então ele vai matar a operação quando chegar em $500 negativo ou $600 positivos. Eu vou deixar depois rodar por um outro dia aí pra gente ver e deixar com esses limites habilitados. Então aqui eu tô pondo 250 que eu tinha falado. As outras configurações são as configurações padrões, tá? Mas enfim, a estratégia tem tudo que a gente precisa para operar direito. Primeiro, ela sempre entra do mesmo jeito. Ela permite a gente configurar o que a gente quer operar e como a gente quer operar. Essa é a principal coisa. Segundo, ela consegue determinar o número de contratos que a gente vai poder operar num dia em função do tamanho do stop que a gente quer ter. Se eu falar para ele, olha, se eu quero um stop de no máximo 250, como eu tô pondo, e eu tô falando para ele que no máximo eu quero perder 500, provavelmente ele vai fazer 2 operações ou no máximo 3, né? Porque ele não consegue pôr 250 certinho. Ele vai ver quantos contratos cabem em 250. Então, teu stop não vai ser 250, vai ser, sei lá, 180, 200, 240, nunca acima de 250. Ele sempre vai calcular para que o teu stop nunca seja acima de 250. Outra coisa, como a gente trabalha com ordem apregoada, é muito incomum você não entrar no lugar exato.
você normalmente vai entrar nesse lugar, porque quando o preço subir, pegar a tua ordem ali, ele vai entrar você no lugar que você está buscando, tá? Outras coisas que são importantes é justamente essa história do gerenciamento de risco, né? Então, cara, você tem direito a perder $2.500 num determinado período de tempo, que é o que uma mesa proprietária permite. Cara, se você colocar ali que você vai tomar no máximo $500 por dia, você tem que perder 5 dias seguidos. É possível? Possível tudo é, né? Mas é mais difícil você começar a ter muita perda e não perceber que está dando alguma coisa errada. Então, esse tipo de estratégia facilita tudo isso. E fora isso, a gente colocou aqui 3 níveis de filtro de horário. Que aí então você pode. Ah, eu não quero operar notícia. E vai ter uma notícia às 10 horas da manhã. Você põe para operar das 9h30, por exemplo, até as 9h58. Né? E aí, então, 1 minuto ou 2 minutos antes da notícia, você para. E depois você retoma. Ah, depois da notícia vai ser 10h02, eu quero começar a operar. Põe das 10h02 até a próxima notícia. Enfim, você tem condições de operar 3 filtros aqui de horário. Então, isso facilita muito para a gente poder fazer a coisa funcionar. E, por exemplo, eu não gosto de operar depois das 2h30 da tarde. Se eu quiser pôr aqui que o meu horário limite vai ser, eu quero parar as operações às 2h30, né? O que ele vai fazer nesse caso, né? Se ele tiver numa operação, ele vai fechar a operação do jeito que está e vai parar. Você não vai mais continuar operando de jeito algum. Ou se não estiver operando, ele não coloca mais ordens. É isso, tá? Mas o filtro de horário, os filtros de limite de gain ou de loss, eles funcionam perfeitamente. Na hora que atinge o limite de gain ou de loss, ele mata tudo que tiver na operação e para de operar. Se tiver no horário, ele vai matar tudo que tiver na operação e para de colocar ordem também. Então, os filtros funcionam perfeito para a gente poder operar da melhor forma possível e é isso. Uma vez que você está com essa configuração habilitada, né? Você pode tanto salvar a operação, né, salvar ela, você pode vir lá no template e acabar escolhendo aí como salvar ele. Eu vou dar um salvar aqui. Eu gosto de dar esse nome de teste 1, 2, 3 para os meus templates. Tá salvo, pronto, ok. Então, tô com tudo feito aqui e agora eu vou colocar aqui Enable. Ok. Vamos escolher um outro dia aqui, tá? Vou pôr aqui mais, deixa eu ver aqui, hoje a gente fez dia 3, vamos fazer aqui dia 7, sexta-feira passada, 9h27, pra gente ver como é que ele começa a desenhar. Ele não vai por ordem antes de começar a pôr as linhas, tá? Então ele vai esperar antes das 9h46, essa estratégia não vai colocar ordem, tá? Eu vou aumentar aqui a velocidade, ela opera na velocidade máxima também, sem problemas. Outras características que a gente passou a ter agora, eu posso filtrar se eu quero só operar, se eu quero entrar em operação de compra ou não. Se eu clicar aqui, não entro mais em compra. Clicando nela, está habilitado compra. Aqui, venda. Eu posso habilitar e desabilitar compra ou venda, né? Ó, ele entrou numa operação aí, pagou primeiro, protegeu e tirou na proteção. E aqui eu posso habilitar ou desabilitar as duas ao mesmo tempo. Se eu fechar isso aqui, a estratégia não põe mais ordem, tá? Então pode aparecer o sinal, eu vou fechar aqui, ó. Você vai ver que pode aparecer o sinal que ela não coloca ordem. Estou fechado nas operações. Se eu habilitar, ele vai voltar a pôr as entradas, as saídas e fazer tudo funcionar direitinho, como vocês já estão vendo que está fazendo. Então esses botões agora, eles permitem para a gente falar assim, ó, num dia desse eu só quero entrar em venda, não quero entrar em compra. Então eu posso matar a compra se eu achar que vale a pena. Então ela permite muito mais interação nossa para com a estratégia, o que é muito interessante, tá? Então nessa entrada aqui, ele está aí com 81, peraí. Ó, isso é um tipo de coisa interessante. Eu já tinha pulado fora. Eu não tomaria esse stop. Deixa eu comentar esse trade aqui. Aqui, se você entrou numa compra e você queria que o preço subisse, o preço já começou a cair, já foi lá embaixo, já quase que estopou, que é o que ele fez aí, eu não sei aonde que foi, o stop acabou acontecendo aqui. Cara, ele veio aqui, ele quase me estopou, e é muito comum as regiões funcionarem como um efetivo suporte e resistência. Cara, bateu aqui, começou a subir, você põe a tua saída, toma um stop pequenininho aqui, ó. Traz os seus stops para cá, pula fora dessa operação. Não precisa esperar, você já viu que ela tá indo para baixo a operação, pô. Não tem por que ficar tomando stop de bobeira, né? Mas tá bom, deixa ela rodar. Ah, quero rodar no automático. Aí você larga e confia simplesmente no que a estratégia acaba fazendo aí para as operações. Ó, essa daqui tá indo bem, tá indo no lado certo. Aqui eu já estava protegido aqui, eu não tomaria, se ele subisse, eu não tomaria todo o stop. Ó, fechou a operação. Fechou com $600,50 centavos. Se vocês lembrarem, a gente configurou ele para matar a operação nos 600.
E veja, os alvos, quando ele fez essa entrada, o alvo estaria um alvo aqui nessa linha e outro alvo lá para baixo. Ele fecha no meio do caminho porque é justamente isso que a gente espera que a estratégia faça, que ela funcione efetivamente o nosso limite de gain ou de loss, né? Tanto faz no gain ou no loss, ele vai acabar fechando e acertando. Bom, agora tem o árduo e longo trabalho de a gente começar a verificar os meses para trás, verificar qual é a melhor configuração que está rodando super bem ou não. O mercado é dinâmico, então, assim, uma coisa que a gente não deve esperar nunca é que, assim, não, isso vai funcionar o tempo inteiro perfeito. Essas estratégias, elas, se você quiser deixar ela rodando direto, sem intervenção alguma, simplesmente colocar lá para virar a sua operação e nunca mais se preocupar, você tem que entender que essas estratégias são estratégias que costumam ter o período aí de trocar figurinha, não de perder dinheiro demais, mas de efetivamente você fechar o mês sem ganho. É comum isso acontecer. E é comum ele arrebentar a boca do balão em vários outros meses, tá? Então, porque o mercado vai mudando. Quando você passa a ter algum tipo de interação, você consegue melhorar um pouco o desempenho, né? Por exemplo, esse stop aqui mesmo, como eu falei, ele veio aqui embaixo, não tinha estopado, subiu. Cara, na hora que eu vi que ele já foi lá para baixo, já arrasta os meus alvos, põe meus alvos aqui um pouquinho antes, que é para quando ele subir eu pular fora da operação, pô. Não tem por que você tomar um stop desse daqui de bobeira, né? As outras operações acabaram sendo gain, aí não dá pra gente bater o olho e comentar elas. Essa daqui é um stop que realmente ele caiu, não deu chance, show de bola. Isso é um stop que tem que se tomar mesmo, né? Essa venda aqui, ela foi lá embaixo, beleza, aqui ela começou a afundar. Nessa subida, provavelmente o meu stop não estaria mais aqui. Eu teria colocado o stop aqui em cima. Então, é um tiquinho aí que você vai ganhando por operação e muitas vezes vai fazer diferença no final do período, né? Aqui foi onde eu deixei desligada a estratégia. Aqui foi onde ela pagou a primeira. Aí ela não pegou força, não conseguiu subir. Talvez se você tivesse na mão aí arrastando o stop, você ia colocar o stop aqui embaixo. Tá? Então é mais um tantinho assim que você já ganha desse negócio aí. Então esse tantinho mais o tantinho do outro já dá quase um nível aí com um alvo que você já poderia ter posto no bolso a mais, entendeu? E tem umas que vai falhar, obviamente, mas com o tempo a gente passa a entender como funciona a estratégia e a perceber se vale ou não realmente entrar nesse tipo de operação, né? Então veja que é legal essa história dos níveis, ele mostra para mim, quando ele mostra mesmo que tá para cair, é comum o preço cair, né? Quando ele me dá os sinais de entrada, tá funcionando legal, enfim, é isso. Agora é a hora da gente colocar ela em prática para testar, tá? Roda dia após dia, porque como em vez de deixar rodando direto uma semana, ele leva muito tempo para passar. Ele fecha, por exemplo, hoje mesmo ele já fechou aqui, eram 11h41 da manhã. Ela é uma estratégia mais agressiva no sentido de resolver logo o dia. Ou ela vai botar o teu dia bonito, ou ela vai te dar o loss no dia, mas antes das 2 da tarde. Não é estratégia para rodar o dia inteiro. Então você vai ter que ficar esperando depois das 2 da tarde até o outro dia, às 9h30 da manhã, para poder operar mais algumas horas. Vale mais a pena você ir fazendo dia a dia aqui e ir registrando para a gente saber o que tem. Bom, é isso daí, gente. E aí agora a gente vai falando lá no grupo. Deixa eu ver se vocês tiverem alguma dúvida ou questão, é só falar comigo. Valeu, um abraço.